Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas em mais este episódio do EDNcast, o podcast do Educandário, Deus e a Natureza. Eu sou Maurício Vasconcelos, vou guiar vocês hoje para esse encontro excepcional. Temos aqui uma participante ilustre, a Raquel Alves, e também a presença da Flávia, ali, coordenadora do Educandário, que vai poder compartilhar um tema de interesse coletivo e vamos trocar ideias de como que a gente pode abordar essa situação e buscar soluções para esse desafio. E aproveitando a inspiração aí, me permita ali a Raquel de Rubem Alves, que a gente possa ali buscar essa alegria de viver, né? E que talvez ali o pessoal possa se apresentar. Vou começar pedindo para a Flávia apresentar também o próprio Educandário, porque a gente também vai estar compartilhando com os seguidores da Raquel que possam não conhecer o Educandário, que saibam o trabalho que o Educandário faz aqui na cidade de Indaiatuba. Por favor, Flávia. Olá, Maurício. Olá, Raquel. Bem-vinda. Uma alegria ter você aqui, especialmente porque eu sou muito fã de toda a obra que o seu pai nos presenteou, né? Falando um pouquinho do Educandário. O Educandário é uma organização da sociedade civil. Completou a semana passada 27 anos de existência, uma história linda, que vem sendo construída a muitas mãos, né? Uma equipe, voluntários, muitas pessoas que passaram pelo Educandário deixaram assim marcas muito fortes, né? Legado muito grande, e a gente vem traçando um caminho para que isso avance por muitos anos ainda. E o Educandário ele tem como um objetivo maior cuidar das pessoas, cuidar da sociedade, da comunidade que procura ali o seu próprio fortalecimento. Então, nós oferecemos muitas oficinas socioeducativas, muitas atividades. O Educandário abre às 7h30, fecha às 22 horas. Então, é para que todo mundo tenha acesso, né, à comunidade dentro aí da sua disponibilidade de horário. E a gente oferece o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é um serviço tipificado pela assistência social, onde nós trazemos adolescentes, jovens e adultos e suas famílias para um trabalho de fortalecimento efetivamente. Então, trabalhando como é a relação dele com ele mesmo, dele com quem cuida dele com a comunidade, com a sociedade em si. E fazemos um trabalho muito forte com as oficinas, oferecendo condições de desenvolvimento profissional. Então, a gente tem o serviço de convivência e o eixo de formação de projeto de vida, trazendo ali oficinas de inclusão digital, inglês, inspetor de qualidade, uma série de oficinas para mulheres, né? Principalmente ligada à parte da beleza, que agora é o que tá em alta. Além do serviço de convivência, a gente tem o projeto Jovem Aprendiz. Hoje temos um trabalho bastante amplo no município de referência com a formação de jovens aprendizes e um trabalho bastante diferenciado através do projeto Girassol. Então, nós temos uma equipe de psicólogas e assistentes sociais que transitam por todas as unidades escolares do estado que ficam aqui em Indaiatuba e fazem uma atividade, seja com os alunos, com a equipe escolar, com os professores, de prevenção ao suicídio e à automutilação. E o tema de hoje, né, que você vai nos presentear, é um tema que está muito presente dentro das relações que nós acompanhamos da comunidade, que é o bullying, que é o que tem fragilizado muito os laços entre as pessoas, o laço dentro da família, afetando principalmente os nossos adolescentes. Sim. Então é um tema de muito interesse, muito importante, e a gente agradece por estarmos aqui juntos hoje. Uma honra poder estar recebendo aqui você, Raquel, com essa história linda de vida. E hoje esse seu papel de poder disseminar, principalmente entre as crianças ali, os jovens ali, essa sua vivência, essa sua experiência e esses seus sentimentos, aí até inclusive aí com um livro, né, Literatura Infantil e Segurança Emocional, que você compartilhasse essa sua história, essa sua vivência de vida, esses seus ensinamentos com a gente, e que para quem possa estar nos ouvindo também possa nos ajudar ali a sermos pessoas melhores ali acima de tudo.
Ai, gente, muito obrigada pela acolhida, que trabalho maravilhoso, maravilhoso. Quero conhecer o educandário. E sim, o bullying é um tema atual e infelizmente é um atual não só de hoje, é um atual já há muito tempo que ele vem sendo atual e a gente precisa lidar com ele cada vez mais e mais e mais, né? Eu nasci diferente, nasci com lábio leporino. E quando eu nasci, o meu pai, então, que já era, digamos, uma mente diferente, né? Ele olhou para mim e falou, epa, aí vai ter desafio, né? Para muito além da questão do tratamento, cirurgia, dentista, tudo mais, tem a questão socioemocional, de convivência. Na minha época, meus cabelos brancos revelam, nem tinha essa palavra bullying, que é uma palavra mais chique, né? Na minha época era rejeição mesmo que falava. Mas é tudo a mesma coisa, né? Então meu pai percebeu que eu ia sofrer muito com isso. E o que é que salva a gente? A gente não escapa da dor, mas o que é que fortalece? É o nosso mundo interno. Então, o meu pai decidiu, enquanto escritor intelectual, que ele ia começar a plantar sementes de beleza dentro de mim. E como que eu vou fazer isso? A escolha dele, a aposta dele foi na literatura. Porque o que é um livro? Para além do papel, das ilustrações, ele é uma coisa que sai de dentro de uma pessoa, o autor, e vai para dentro de outra pessoa, que é a pessoa que está lendo. Então, não é uma coisa de fora para fora, é uma coisa de dentro para dentro. Porque o ato de ler é um ato silencioso. Eu acho que o barato do livro é que ele é uma tecnologia que, se a gente for falar, que tecnologia? É um monte de papel impresso. Mas a grande tecnologia do livro é o que acontece dentro da gente, quando a gente está lendo. Por isso que eu falo, é de dentro para dentro, porque quando a pessoa está lendo, o que está acontecendo é dentro da cabeça dela. A transformação é dentro da cabeça e vai se transferindo para os sentimentos. Então, as histórias infantis que o meu pai começou a escrever para me ajudar, elas passavam por isso. Ele lia para mim, eu ia me identificando com as personagens, com os desafios. Deu certo lá? Bem, talvez dê certo comigo também. E aí vai criando uma referência. Na medida que a gente vai crescendo, os livros vão deixando de ter tanta ilustração, começa a ter mais palavra, mas o efeito é o mesmo. É uma coisa que acontece dentro da gente, onde mora os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Eles são do mundo de dentro. Então, assim, bullying, eu passei por isso a minha infância inteira, minha adolescência inteira, e depois de velha, com 35 anos, eu comecei a perder visão. Aí eu entendi não apenas o que é ser uma pessoa diferente, mas eu conheci o peso da deficiência, porque daí eu me senti odiada, coitada. Para a gente ser designado como uma pessoa com deficiência, porque você tem uma questão que não vai ser corrigida. O lábio leporino ele está em correção, fica marca, fica diferente. Mas eu falo igual a todo mundo? Não, tem uma diferença, mas eu dou palestra. Então, não dá para chamar isso de deficiência. Ao meu ver, não, né? Não dá. Mas perder visão não tem nada que possa... Eu uso óculos, mas mesmo com óculos, eu me enxergo muito mal. Então, não tem nada que possa me tirar dessa situação, ficou uma deficiência. Então, tem situações que eu passo, que eu chamo de bullying? Tem. Eu chamo Uber. Quando o motorista chega e vê que eu estou com uma minha bengala, ele sai arrancando o carro. Mas eu já estou num ponto que eu olho e falo assim, é chato, né?
Só que a chatice maior é pensar, poxa, o que esse ser humano aí tem dentro da cabeça, sabe? No fim das contas, o ser ruim é o outro, não sou eu, né? Então, isso é uma coisa que eu quero dizer muito para quem está passando pelo bullying. Eu passei muito e passa. A coisa passa. E eu acho muito importante deixar essa mensagem aqui. Passa. Senão a gente se constrói, né? A gente escolhe os caminhos para se construir. E é muito importante a gente ter o foco em se transformar numa pessoa interessante. Eu acho que isso é bem... Porque a gente gostar da gente, os outros gostarem da gente, está muito ligado em a gente ser uma pessoa interessante, ser uma pessoa com gosto bom. É gostoso conversar com essa pessoa, é gostoso estar do lado dela. Então, a gente tem que ter esse foco da gente se construir uma pessoa melhor, uma pessoa interessante, uma pessoa que a gente teria prazer de estar ao lado, né? E a literatura teve, sim, um papel fundamental, porque me enriqueceu com conteúdo para conversa, né? Senão, se a gente fica com uma conversa vazia, uma conversa chata, vai falar sobre o quê, né? Uma pessoa que não tem conteúdo. E eu acho que a gente que passa pelo bullying, a gente tem mais razões, se eu vou falar para vocês, se vocês estiverem passando por isso. O sofrimento faz a gente querer ser uma pessoa melhor. E isso faz a gente virar uma pessoa melhor. E a gente vai ficar melhor. A pessoa que está oprimindo, ela não está certa. Não deveria nem estar aqui do lado da gente. Mas a pessoa que está oprimindo, ela não vai se esforçar para ser uma pessoa melhor, porque ela já está se achando boa bastante para oprimir, né? E então, essa pessoa lá no futuro, ela não vai ser tão boa. E ela vai ter um monte de memórias de arrependimento, assim eu espero. E a gente vai ter memórias de construção, de fortalecimento. Só que é duro passar, eu sei que é duro passar. Então, enquanto está passando, não procurem coisas que não vão construir uma pessoa melhor. Não procurem soluções como a automutilação, porque por mais que tenha um alívio, isso não vai construir nada. O seu mundo interno. É uma coisa só do momento. E a gente tem que olhar em ser uma pessoa ali, que a gente vai ser uma pessoa no futuro. Né? O tempo passa e vai passar. Eu tenho certeza. As pessoas falavam para mim, não, olha, um dia, muitas pessoas falaram para mim, um dia isso tudo vai passar e você vai agradecer por ter passado por isso. E eu achava um absurdo. Como que eu vou agradecer por passado por isso? É horrível. Eu não vou dizer que eu seja grata. Eu acho que não é o caso. Mas que toda essa vivência me fez uma pessoa melhor, eu não tenho dúvida. Eu não estaria aqui nesse podcast, eu não teria me tornado uma escritora, não teria me tornado palestrante, eu não teria prestado tanta atenção para dentro do meu mundo, para me entender enquanto pessoa e me tornar forte, saber no que eu sou boa, aonde que eu posso me destacar, mesmo tendo uma deficiência, no caso, a minha visão. Tá, é difícil, ninguém está falando que é fácil, mas eu estou ok, porque eu passei por isso e a experiência do bullying me tornou uma pessoa forte. E quem aprende a ser forte é forte para sempre. Não precisa estar mais passando por bullying. A gente continua sendo forte. Né? Isso é um lado muito bom. Acho que eu falei demais, né? Não, mas é muito rico. Inclusive, aproveitar que hoje talvez a gente viva um momento de tanta dependência de uma tecnologia que a gente esquece também o próprio termo tecnologia, só associando a tecnologia eletrônica, o celular e outras coisas, e às vezes a gente pode dar o sossega a criança, o celular, e não perceber às vezes que
aquele excesso de estímulo passivo, de só receber, na verdade não ativa a essência da imaginação, da criatividade, do tocar a alma, como essas palavras muitas vezes que eu gosto de ouvir em você, e essas memórias que você trouxe. Eu queria que você compartilhasse um pouco daquelas memórias, que às vezes aquelas coisas simples que os pais fazem com os filhos, de ler um livro, possa estimular a gente de uma forma que nenhum celular pode, e que isso pode, e que talvez essas memórias que você teve do seu pai, o quanto que elas ajudaram nesse fortalecimento desses desafios ali. Inclusive, você compartilhar as histórias, adoro ouvi-las. Porque meu pai não só escreveu, né? Escrever foi só uma etapa, mas ele tinha que ler também, né? Tinha que praticar aquilo que ele defendia. Então, todo dia à noite, daí eu estou falando de uma Raquel aí com de 6 até uns 9 anos, é um período fundamental aí na infância, talvez até um pouco menos. Assim. Eu tinha que estar de camisola, dente escovado, pronta para dormir. E aí meu pai chegava do trabalho, assistia o Jornal Nacional, jantando, terminava isso, eu sabia que o momento era meu. E isso é uma coisa muito importante, porque a criança ela quer saber que em algum momento o pai ou a mãe, né, o adulto, vai estar inteiro com ela. E eu estou falando aí de momentos que eu não sei, podia durar meia hora. É muito tempo? Não é muito tempo. Mas meu pai estava inteiro comigo naquele momento. E isso, para mim, bastava. Meu pai viajava muito, inclusive, assim, a gente está aqui gravando um podcast, né? Olha a tecnologia que é. Mas quando eu era criança, não existia internet. E televisão, para aparecer na televisão, só uma pessoa muito chique, muito importante. E eu vi o meu pai na televisão. Falei, o papai está na TV. Esse momento trouxe para mim uma compreensão de por que eu dividia o meu pai com o mundo mais do que os meus colegas da escola. Porque os pais dos meus colegas de escola dormiam em casa sempre. E era muito frequente meu pai não estar em casa. Daí eu compreendi, meu pai é diferente. Ele viaja, ele é convidado, então por isso ele fica fora. E por que eu estou contando isso? Porque eu tinha saudade. Eu tinha muita saudade, mas eu nunca tive uma experiência de vazio. Sabe assim, a saudade é um sentimento que a gente tem por uma pessoa que a gente ama. O vazio é também um esquecimento, é também uma derivação de uma rejeição. Estou me sentindo vazia, que eu esperava receber uma atenção que eu não estou recebendo. E bastava isso, um momento de qualidade, que o meu pai estava inteiro. Estou falando do meu pai, minha mãe foi super presente, mas essa formação pessoal, humana, foi do meu pai. Então, assim, ele terminava de jantar e perguntava para mim, para onde você quer ir hoje? Eu já sabia. Eu tinha que escolher ou a sala ou o quarto. Se fosse para a sala, que naquela época ouvir música era uma coisa que acontecia na sala, né? Tinha um aparelho de som na sala. Então, a gente ia para a sala para ouvir música. E aí meu pai me ensinava sobre música erudita, sobre os instrumentos. E era um momento que a gente conversava sobre a vida. E eu até falava das minhas dores, do que estava acontecendo. Era um momento que eu podia me entregar e me abrir. Ou então, a gente já estava junto naquele momento. Se eu escolhesse ir para o quarto, a gente ia ler. E aí ele lia. E lia muito. E era muito bacana, porque eu deitava na cama e meu pai sentava no chão. Ele pegava o criado mudo que ficava do lado da cabeceira da minha cama e usava de encosto. Ele encostava. Então, ele estava com a cabeça perto da minha e na altura da minha, que ele sentou no chão e eu deitada na cama. Então, quando ele abria o livro, eu via
o que ele estava lendo. E eu ia acompanhando. Isso é uma coisa bem interessante, que é o adulto que tem que ler. Não dá o livro para a criança ler. Porque a criança, ela não está com a leitura fluente. É ainda uma coisa mecânica que ela está desenvolvendo. Então, você ter esse efeito da leitura, ter uma conotação terapêutica, para ela entrar, acontecer dentro, a leitura tem que ser fluida, tem que ser corrente. E aí, isso é o adulto que já tem essa leitura. Então, ele vai lendo, e a história vai entrando na criança. Então, meu pai lia, e não era só história curta, não. Era a Ilha do Tesoura, um livrão assim, Robson Crusoe. E aí, às vezes eu estava cansada, dormia em 2 páginas. Aí no dia seguinte, meu pai chegava, você não é de nada, né? Fiquei lendo sozinho. A hora que eu vi, você já estava dormindo. Até a hora que você lembra. Daí eu falei, eu lembro até a parte tal. Daí ele continuava naquela parte. E era assim, dia após dia. E quando um adulto está lendo uma história para uma criança, não tem como dividir a atenção com outra tarefa. Você não tem como ler um livro e olhar para a TV, não tem como ler um livro e olhar para o celular. Você está inteiro com a leitura e com a criança naquele momento. E isso é fundamental da criança, porque sem dizer o que está sendo dito, eu estou aqui com você, meu filho. E o outro sente essa presença total, essa Isso. atenção plena. Né? E hoje em dia, a gente tem pais e mães que passam o dia inteiro do lado dos filhos com o celular na mão. E isso, sem dizer, está dizendo, eu tenho outras prioridades, meu filho. Então, é um vazio que a gente vai plantando, que a gente precisa lembrar de se dedicar à criança, porque quando a gente fala em bullying, a gente tem que falar do opressor, mas a gente tem que falar do oprimido. O oprimido tem que ficar forte. E os pais, e a estrutura social e humana, principalmente a adulta, em volta da criança, quando ela é pequena, é a estrutura que vai deixá-la forte. Para enfrentar, porque quando vai para a escola é que começam os olhares, começam a percepção de diferença, começam as divergências. Então, é dentro de casa que tem que começar essa força. Né? Hoje eu tenho baixa visão, enxergo muito pouco, mas eu me lembro muito bem dos olhares das outras crianças para as minhas cicatrizes, para o meu nariz, para a minha boca, que eu não tinha cirurgias ainda feitas. E os olhos são órgãos muito cruéis, quando eles são usados com maldade, quando eles refletem a diferença. Né? E aí o pai não está do lado para proteger. Então, é dentro de casa que a gente tem que começar a dar essa força humana, porque quem vai enfrentar a situação é a criança. Inclusive, tem outra memória, e isso é muito marcante. Eu estava no supermercado e eu estava com meu pai e com minha mãe. Minha mãe estava num lugar do lado comprando sei lá o quê, e eu estava do lado do meu pai naquele momento. E eu vi uma criança me olhando, mas me olhando muito feio. E para vocês terem ideia, eu tenho memória assim, da minha cabeça batendo na coxa do meu pai. Então eu tinha o quê? 4, 5 anos. Era pequena. E eu peguei na calça assim, do meu pai e ele, na hora, ele percebeu, ele agachou para ficar da minha altura. Eu falei, o que foi? Aí eu falei, aquela criança lá, ela está me olhando de um jeito estranho. Por que você acha que ela está te olhando? Então, eu tinha que elaborar tudo dentro de mim, ele não mastigava nada para mim. Então, por que você acha que ela está te olhando assim? Porque eu sou meio esquisita. Então, tá, eu já expliquei para você que o médico vai corrigir esse seu machucadinho. Ele falava assim, machucadinho.
Então, eu já te ensinei um truque. Se você quiser, né, quebrar essa situação ruim, você vai lá, se apresenta, fala qual é o seu nome, pergunta o nome dela e convida ela para brincar. Eu não fui. É evidente que eu não fui, mas o grande X da questão é que meu pai entregou na minha mão a responsabilidade de eu resolver a parada que estava acontecendo, porque era comigo. E ele sabia que isso ia acontecer inúmeras vezes, que ele não ia estar do lado. Eu tinha que ter a força de resolver. Então, assim, é imprescindível que essas duas coisas que a gente acabou abordando aqui nessa conversa fluida, né? Que a gente vai falando as coisas meio misturadas, mas, assim, enriquecer o mundo de dentro para que a gente seja forte para passar pelas coisas e saber que vai passar. Né? Enfrentar e saber que vai passar. E no final... E a outra coisa, que os pais estejam efetivamente presentes. Menos celular e mais livro. Eu não sou contra o celular, mas a gente tem que lembrar que o celular, com uma criança do lado, é uma mensagem implícita de que a gente tem a prioridade do que está acontecendo aqui quando a gente está olhando para o celular. A criança não é a prioridade. E ela tem que ser a prioridade. Porque a criança vai crescer, o tempo vai passar. Então, assim, ou a gente cuida agora, enquanto a criança está passando, ou é tarde demais. Aí não dá tempo. Aí a gente fica pensando, poxa, ela está se mutilando, ela está isso, ela está aquilo. E o que vai fazer? Porque o tempo de agir tem a hora certa na infância. Tem a hora certa no começo da adolescência. E a gente tem que estar do lado para mostrar que a gente ama. O que faz a gente enfrentar qualquer situação na vida é a gente se sentir amado. E a gente se sente amado não são por conta de palavras, é por conta de atitudes. Não adianta falar eu te amo e ficar no celular. É estar ao lado, é oferecer a presença, mostrar que você quer o bem do outro, estar junto. Isso é mostrar o amor. É fundamental isso. Nossa, tenho nem palavras para descrever o quanto que essas palavras são importantes para que todo mundo que esteja ali possa ver ali e que existe um potencial e que essa dor, ela dói, né? Ela é presente, mas ela é temporária e no final, no meu entendimento ali das suas palavras, ela também nos fortalece, né? Talvez no primeiro momento a gente não tenha essa compreensão, né? E talvez aí um motivo dos pais estarem juntos, presentes, para ter esse acompanhamento ali e que cada vez mais a gente possa ter pessoas mais bem fortalecidas, mais bem estruturadas e que usem a literatura para criar esse vínculo, né? Para inclusive quando criar esse vínculo positivo, essa associação visual, puxa, né? Porque eu estou toda hora no celular, então se eu usar aquele ferramenta do dia a dia, eu não percebo esse momento, é a hora que eu pego algo diferente e faço essa associação, ó, eu pego e toda vez que eu pego esse livro eu estou para você, eu começo a criar essa referência positiva. Nossa, esse livro, essas palavras são boas, né? Sim. A literatura, ela é uma ótima aliada para combater bullying por várias frentes. Primeiro, porque o adulto lendo, ele está dando a presença, né, isso que eu estava falando. E segundo, porque ela enriquece o mundo interno. E que quem tem vida interior rica é uma pessoa mais forte. Então, assim, a gente tem que olhar muito para o oprimido e ajudar a pessoa que está sendo oprimida a ficar forte, a reconhecer a beleza que ela tem, porque agora eu vou olhar para você de novo, assim. Se você está sendo oprimido, não se esqueça, você é uma pessoa bonita, por mais que você ache que não. E você é uma pessoa bonita de tantas formas que você pode apostar que as outras pessoas estão vendo isso e você não está vendo. Então, procure enxergar, porque tem muita beleza. Não existe gente feia. Feio é o opressor, mas o oprimido nunca é uma pessoa feia. Nunca, nunca. A gente enxergar essa beleza da vida ali, né? Puxa,
Fica então a dica ali, achem a beleza da vida e a beleza está dentro de vocês, não está fora, não. Sim, porque, olha, vamos te falar, o que é que vocês preferem? Eu vou perguntar aqui para vocês dois. Estar do lado de uma pessoa bonita e chata ou estar do lado de uma pessoa que não é tão bonita, que tem uma deficiência, ou seja lá o que for, mas que é uma pessoa super bacana? A gente vai até soltar essa enquete aí, vamos ver o resultado aí. Sabe? Bola certa. Então, assim, é que a gente é tão dominado por essa necessidade de ser bonito, essa necessidade de padrão, essa necessidade de uma série de coisas que a gente esquece que isso é irrelevante no fim das contas. E quando é colocado dessa forma, o que você prefere? Né? Se é uma pessoa bonita ou chata, ou uma pessoa não tão bonita e super interessante. E daí você fala, é tão lógico, né? Então eu vou tratar de ser uma pessoa interessante. E eu sendo interessante, a gente vai se sentir mais bonita. Você não... E a gente se sente bem, forma, a gente se sente. Quem está em volta também se sente bem. E não é isso que a gente mais quer na vida, né? Se sentir bem, se sentir feliz, se sentir amado, se sentir... Opa. Aí, não sei se tem uns últimos recadinhos ou alguém, se vocês fossem dar um último recado para a câmera, essa é a hora, aproveitem, deem um recado ali. Quais seriam as últimas palavras aí? Foi muito inspirador, né? Esse momento, essa conversa e assim, fiquei aqui pensando quanto você reforçou a importância do seu pai em todo esse processo, né? Falamos dele o tempo todo, né? Sim. E isso vem de encontro a uma das missões que o Educandário tem, que é fortalecer a família, né? Porque a gente sabe que tem um adolescente que está passando pelo processo de bullying, mas hoje a gente tem um problema anterior a isso, que é uma família fragilizada. Então, o Educandário trabalha muito para fortalecer essa família, para que essa família, né, esses responsáveis, esse pai, essa mãe, essa avó, muitas vezes, que acontece da avó criar os netos, para que eles se fortaleçam, para que eles possam ajudar esses adolescentes. Então, é uma rede que tem que ser fortalecida, né? Nesse tempo tão diferente desse que você viveu e teve seu pai ali com todo esse amor que ele expressava de tantas formas. Sim. Então, que a gente consiga cumprir esse propósito, né? De levar essa sua mensagem, essa sua inspiração para os pais. E ser para os pais aquilo... uma mãe, que o Educandário seja uma mãe, um pai ali também, para aqueles responsáveis, porque eles também têm as suas demandas e precisam trabalhar elas. Então, que o nosso espaço possa acolher, né, esse amor para mostrar que cada um é lindo, o que cada um tem de lindo dentro de si, que a gente, com o Educandário, consiga ser esse espelho para as pessoas. Né? Acho que essa é uma missão importante. E agradeço muito, agradeço você, Maurício, você, Raquel, foi... maravilhoso esse tempo que a gente teve aqui. Certo. E eu também deixo uma mensagem final. Viver vale a pena. A vida vale a pena. Ela pode, muitas vezes, ela é amarga, ela pode não ser gentil com a gente, ela não é muitas vezes. Isso faz parte da regra do jogo, do viver, mas vale a pena. Então, a gente tem que se esforçar para descobrir essa beleza. E a gente percebe melhor a beleza da vida quando a gente tem beleza dentro da gente. Porque se a gente já tem coisa feia dentro da gente, pode estar passando a coisa mais bonita de lá de fora que a gente não vê. Então, procurem se enriquecer do lado de dentro com coisas bonitas, que a vida vai ser mais bonita. E, com certeza, o bullying é uma fase, não é fácil também. Mas, como eu disse, viver vale a pena, o bullying vai passar. Então, enfrentem e deem muito amor e encontrem o amor dentro, né, de si, que isso é fundamental. E a fase aí da juventude é uma fase que acaba e depois a gente ainda tem muita vida para viver, eu sou prova de vocês também.
e a gente tem que estar bem. E a gente, para estar bem, tem que ter vida interior rica, né? E ser uma pessoa forte, ser uma pessoa cheia de sonhos. E é isso. Viver vale a pena. É isso que eu queria falar. Maravilha. Obrigado a todos vocês. Então, com essa dica aí que a gente fica ali de que viver vale a pena, convido vocês, sigam Raquel Alves, sigam a Educandários. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, leiam livros para os seus filhos, busquem cada vez mais e sejam cada vez mais felizes e plenos ali. E a gente volta depois no nosso próximo com novas novidades para vocês. Obrigado a todos, fiquem bem acima de tudo ali.